Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos e agradeço desde já a disponibilidade deste painel de oradores para vir à Feira do Livro no domingo à tarde. Agradeço de facto esta disponibilidade. Hoje trazemos aqui um debate muito atual e importante para refletirmos sobre a RTP e relações de poderes. Connosco temos o professor Nelson Ribeiro, que é doutorado em Media and Culture Studies pela Universidade de Lincoln e diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa desde janeiro de 2016. É também coordenador da área científica em Ciências da Comunicação desde 2013 e é membro do Conselho de Direção do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, que também é o centro que dá corpo a esta coleção onde se insere o livro que para hoje vamos lançar. Temos o nosso autor, o professor Nuno Conde, que é doutorado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, onde é docente e investigador também do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura. Atualmente exerce o cargo de administrador executivo do Grupo Imprensa. Temos a nossa moderadora, a professora Catarina da Ferney, é pós-doutorada em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e doutora na mesma área pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, onde é professora associada. É membro dos conselhos de direção do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura e do Centro de Estudos de Povos e Culturas de Expressão Portuguesa. Co-coordenadora geral do Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva, o OBITEL, e coordenadora do OBITEL Portugal. E, last but not least, o professor Francisco Rui Cadima é professor catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação da Nova, onde é membro do Conselho Científico. É investigador do Instituto de Comunicação da Nova, tendo sido diretor desse mesmo instituto entre 2017 e 2021. É vice-presidente do Centro de Investigação de Mídia e Jornalismo. Portanto, temos aqui 4 oradores que têm todo para fazer este debate bastante interessante e eu passo então a palavra à nossa moderadora, a professora Catarina da Ferney. Muito obrigada. Muito obrigada e boa tarde. Sejam então muito bem-vindos à apresentação do livro RTP e Relações de Poder, de Manuel Barroso Passos Coelho, da autoria de Nuno Conde, defendida em 2018 na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, que ganha agora uma nova luz pela mão da UCP Editora numa edição do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura. Citando o autor, página 13, ancorada na economia política dos média, a investigação que ora se apresenta incide sobre a evolução do modelo de serviço público de média em Portugal no período compreendido entre 2002 e 2014. Desenvolve-se uma reflexão sobre as opções políticas e as relações de poder que se estabelecem entre os diversos protagonistas dos campos político, regulatório, dos média e da sociedade civil, relativamente à definição do âmbito da missão, financiamento e modelo de governação do operador de serviço público RTP. Para além de um descritivo analítico à realidade de então, sempre com o contraponto europeu, Nuno Conde realiza entrevistas a 7 individualidades: Alberto Arnes de Carvalho, Augusto Santos Silva, Francisco Pinto Balsemão, José Eduardo Muniz, José Luís Ramos Pinheiro, Manuel Coelho da Silva e Miguel Goiás Maluco, permitindo um correto enquadramento da realidade de serviço público de média em Portugal e, mais concretamente, no período em análise. A maioria destas entrevistas pode ser lida na íntegra no final do livro. No decurso da obra são levantados questionamentos, são deixados a descoberto de uma forma sustentada paradoxos que não se limitam no tempo, mas que podem e devem ser trazidos até aos dias de hoje. Em especial, estarmos em mais um momento de transição para o serviço público de média e, em consequência, para o próprio mercado e setor. Lembro que o novo Executivo constituiu uma comissão para a elaboração de um livro branco sobre o serviço público de rádio e televisão, mais uma espécie de comissão de reflexão que Nuno
vai identificando as várias comissões de reflexão identificadas no livro e que já tendo sido apresentado o trabalho está na calha um novo contrato de concessão. Contrato esse que nasce num momento de grande incerteza política e económica. Para nos ajudar a deslindar estes paradoxos, temos connosco dois académicos de renome com produção científica vasta na área, que já foram apresentados, embora, pelo que me constou, e também por conhecer, o CV do professor Dr. Francisco Ricardo não está exatamente atualizado, mas tudo o que foi dito é correto, não é? Portanto, já está neste momento professor catedrático apresentado na Universidade Nova de Lisboa, mas aqui o que interessa, acima de tudo, é a produção vasta, a produção científica vasta nesta área. E embora não esteja hoje fisicamente aqui connosco, tomo a liberdade também de invocar o professor Dr. Rogério Santos, orientador da tese e autor do pós-fácil. Começo então pela natureza híbrida do modelo de governação da RTP, que procura mitigar um dos paradoxos, ou seja, por um lado, a salvaguarda da independência perante o poder político e, por outro lado, a obrigação de prestar contas do cumprimento da missão de serviço e interesse público perante o Estado. Contas essas que são um fim em si, podendo não representar a prestação qualitativa da missão de serviço público que a sociedade espera. Ora, o Serviço Público de Média português, especialmente a partir de 2014, com a criação de novas duas figuras, como o Conselho de Opinião e o Conselho Geral de Opinião, de alguma forma afasta-se, mas também não deixa de se afastar completamente deste paradoxo. Portanto, esta ideia de paradoxo é sempre presente em muitas destas questões. E, portanto, começava exatamente pelo professor Rui Cadimei sobre este modelo de governação, então, que a RTP tem. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da editora e do não sei se me estão a ouvir bem. Não sei se me estão a ouvir bem agora. Não? E agora? Melhor agora? Espero não engolir entretanto o microfone e a sessão acabar, mas pronto, vou fazer as pesquisas. Bom, mas agora estou-me a ouvir, como eu próprio a ouvir. Portanto, agradecer o convite à editora da Universidade Católica, ao professor Nuno Conde, e dar-lhes parabéns por esta edição, que resulta de facto da sua tese de doutoramento, e que é uma importante reflexão sobre, enfim, o período histórico do pós-anos 2000, e que aparece também num contexto interessante, que é este, agora todos pensarmos no modelo de serviço público relativamente portanto, ao futuro e à questão do digital, portanto, que estará bem em cima da mesa com a revisão do contrato de concessão. Sobre o modelo de governação, eu acho que, enfim, a história é muito longa, não é? Nós temos que sintetizar ao máximo aquilo que vimos aqui dizer, até, só temos 45 minutos para este debate, e portanto eu diria que há um momento, que é o momento da criação do Conselho Independente, que remonta já quase há 10 anos atrás, Conselho Geral Independente, que é um momento extremamente importante, porque desanuvia, por assim dizer, uma carga política muito forte que havia tradicionalmente relativamente à administração da RTP e à sua ligação aos poderes políticos, não é? Ao sistema político-partidário. Nós tivemos momentos muito críticos, enfim, já para ultrapassar a questão da ditadura, não é? Mas ainda em plenos anos 80, por exemplo, no governo do Bloco Central, por exemplo, a administração era pensada no gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, saía diretamente o nome daquela, digamos assim, daquele chapéu
preto, mas já previamente consolidado em, digamos assim, em consonância entre o PS e PSD na altura do Bloco Central. Portanto, desta altura, estamos a falar mais ou menos de 84 até 2014, passaram muitos anos, mas de facto houve essa evolução muito interessante e neste momento esse clima mais ríspido de presença controladora do sistema político sobre a administração foi, como eu digo, foi desanuviado. Portanto, há inovações aí, são muito interessantes, mas enfim, há um longo caminho a fazer. O serviço público já leva quase 100 anos de história, desde que foi criado pelos ingleses, quase há 100 anos, e a verdade é que andamos todos ainda 100 anos depois a discutir o serviço público. Eu espero que daqui a 100 anos a gente volte aqui também a discutir o serviço público, porque ainda deve haver tempo para isso. E vou passar a ver. Nelson, portanto, dentro desta linha e no fundo aquele paradoxo que acaba por se criar de não estar nas mãos do Estado, mas prestar as contas, não é? Bom, antes de mais quero felicitar o autor, o professor Nuno Conte, pela oportunidade de lançar este livro numa altura em que, como o professor Ricardo Lima dizia, estamos ainda nesta fase de discussão do novo contrato de concessão. Portanto, julgo que é um livro que pode também contribuir para essa reflexão por aquilo que traz de aprofundamento das relações que o Estado, de facto, estabelece com o serviço público, pelas razões que já foram aqui invocadas, quer pela interferência mais ou menos direta, mas diria também pelos próprios mecanismos de regulação que trazem, de facto, para os média, e aqui até extravasando um pouco o serviço público, julgo que há muito pouco debate sobre o tipo de regulação que nós fazemos em Portugal e as consequências que essa regulação, certamente positivas, certamente também com algumas arestas que será preciso limar, como é que essa regulação tem um impacto não apenas no serviço público, mas tem um impacto em todo o setor dos média. E eu julgo que o livro abre muito as portas para repensar essa regulação. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, também ao nível, talvez, de algum paradoxo, não sei se é exatamente aquele que estava aqui a ser invocado, mas fez-me lembrar um outro paradoxo que eu acho que também o livro traz ao de cima, embora se debruce sobre, lá está, um período que começa em 2002, portanto já estamos a falar de um livro que retrata as relações da RTP com o poder, mas já afastado daquilo que discutimos durante décadas e décadas, que era as relações do governo com a RTP, quando a RTP detinha o monopólio, pelo menos da televisão. E portanto, este livro já nos leva para uma contemporaneidade em que eu acho que é preciso realmente repensar o serviço público, porque obviamente já não temos um monopólio, e ponto 2, o próprio papel que a rádio e a televisão têm hoje em dia no setor dos média é completamente diferente daquele que pessoas da minha geração se habituaram a discutir há 20 ou 25 anos atrás. E portanto, não obstante isso, eu julgo que compreender estes mecanismos de regulação, estas relações do Estado com o serviço público, é de facto fundamental para nós olharmos o futuro, e por isso estou absolutamente convencido da importância e da leitura deste livro neste momento. Portanto, eu acho que é muito feliz que o autor e a editora tenham conseguido transformar esta tese de doutoramento num livro acessível ao público, numa altura em que estamos a repensar efetivamente a relação do Estado com o serviço público através do contrato de concessão, que, como estava aqui a ser dito, é sempre, quer dizer, tem sempre este paradoxo, não é? Porque mesmo com o Conselho Geral Independente procurou criar uma maior independência na gestão do serviço público, mas é evidente que o Estado continua a ser e o Governo decide qual o financiamento, quais as condições para se obter esse financiamento, e portanto há uma agenda da empresa
que, de facto, vem de fora para dentro. E, portanto, daí este modelo híbrido, de que, aliás, o Nuno fala muito no livro, que é um dos capítulos que eu recomendo vivamente, exatamente por trazer esta hibridez de, por um lado, alguma independência em termos de gestão, mas os objetivos são, obviamente, impostos a partir de fora, e é muito interessante perceber depois como é que isso, obviamente, condiciona o serviço público que nós temos e também, muitas vezes, ajuda a perceber a diferença entre o serviço público que nós gostaríamos de ter e aquele que temos na prática. Nesta natureza híbrida e continuando a ir ao encontro deste modelo de governança ou de governação, esta ideia que expões no livro da prestação de contas como fim em si, e até que ponto é que elas representam ou não aquele lado mais qualitativo da missão do serviço público e a sociedade civil e que todos nós, enquanto cidadãos, esperamos. Antes de mais, muito obrigado e muito boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui e rever amigos, rever pessoas das minhas várias vidas, académicas e profissionais. É um gosto. E um especial agradecimento à editora da Universidade Católica. Sem o seu esforço e dedicação seria completamente impossível estarmos aqui com o livro em cima da mesa. Muito obrigado. Também um particular agradecimento ao professor Francisco Ricardo, ao professor Nelson Ribeiro, à professora Catarina da Forné, por estarmos aqui neste debate e nesta conversa. Catarina, respondendo à tua pergunta em jeito de comentário, sim, nós vivemos tempos paradoxais. Paradoxais porque, por um lado, exige uma total transparência ao Estado, e quando eu digo ao Estado, digo também a toda a órbita de poderes e instituições que orbitam em volta do Estado, e a RTP é uma empresa que pertence ao setor empresarial do Estado, é uma empresa 100% detida pelo Estado, e, portanto, quando exigimos transparência ao Estado, também estamos a exigir transparência à RTP. Mas a RTP não é uma empresa como qualquer outra, é uma empresa que opera num setor muito específico, o setor da comunicação social, e, por definição, o setor da comunicação social tem que garantir a sua independência perante os poderes político e económico. E eu faço a ênfase no económico porque a independência não pode ser aferida só em função do poder político. Relativamente ao poder político, a questão da RTP hoje continuar a ser detida 100% pelo Estado não significa um problema. Ou os eventuais problemas da RTP não estão, na minha opinião, diretamente relacionados com o facto de ser 100% detida pelo Estado. Poderão estar, sim, relacionados com outros aspectos. Com os aspectos da prestação de contas que eu chamo material. Porque uma coisa é uma prestação de contas formal, e aí a RTP provavelmente será das empresas do setor dos médios em Portugal com mais obrigatoriedade de prestação de contas, porque presta contas a uma multiplicidade enorme de entidades, e portanto não é pela quantidade de reportes, às vezes quase de natureza administrativa, que se deve abordar o problema da prestação de contas, ou, usando a expressão anglo-saxónica, accountability do serviço público. Eu diria que o problema prende-se numa outra dimensão, uma dimensão mais material, mais valorativa, que vou tentar explicar da seguinte maneira. O que um cidadão normal, aliás, que é o cidadão que financia o serviço público, porque a RTP é financiada pela contribuição para o audiovisual, e somos nós, enquanto consumidores, que pagamos essa contribuição mediante a fatura da eletricidade. Portanto, nós somos quase como uma espécie de acionistas indiretos do serviço público em Portugal. E, portanto, importa refletir um pouco sobre como é feita essa prestação de contas ao cidadão, que é simultaneamente o destinatário final, o garante da existência do serviço público, mas também o seu financiador. E o que é que nós assistimos? Assistimos a um conjunto de documentos, que são documentos de uma natureza estritamente formal, com uma dimensão financeira e contabilística que é necessária, e também com uma dimensão de uma espécie de descritivo das suas obrigações. Sendo certo que esse descritivo é um descritivo feito pela própria empresa, tendo por base um conjunto de orientações definido pelo Conselho Geral Independente. O que significa que há quase como um fechamento do serviço público em volta de um conjunto de entidades que quase que fazem uma autoanálise em circuito fechado. E, Catarina, como
concordo inteiramente com o que estava subjacente à tua pergunta quando tu questionas se esta prestação de contas não deveria ter uma outra dimensão. Eu penso que sim. Acho que essa dimensão deve ser uma dimensão especificamente dirigida para o público, o destinatário final da emissão de serviço público, e aí, provavelmente, em vez de critérios meramente quantitativos, deveriam existir outros critérios, critérios qualitativos. Isto pode também ser relacionado com outra questão, que é uma questão do ponto de vista da academia, uma questão muito discutida, que tem a ver com as audiências. É uma questão que eu, o professor Francisco Cadima, já discutimos nos últimos anos, que é saber se o atual sistema de medição de audiências, que é um sistema de medição de audiências que mede as audiências dos operadores privados e do operador público. E é saber se este mesmo sistema de audiências deve ser o único padrão de avaliação das audiências. Porquê? Porque como o serviço público tem um âmbito específico, tem uma missão específica, provavelmente há muitos públicos que fazem parte da sua missão que não cabem no radar do sistema de medição de audiências que tem outras finalidades. E, portanto, não pondo em causa o atual sistema de medição de audiências, que tem que existir, e tem que ser um sistema único para todo o setor, provavelmente uma das pistas reflexivas para o futuro, e acho que aqui a Academia pode ter um papel muito importante, é pensarmos se, para além do atual sistema de medição de audiências televisivas, poderão haver outros mecanismos, outras métricas para aferir o cumprimento da missão de serviço público, tendo em consideração que esse mesmo serviço público tem uma multiplicidade de públicos que vai para além dos públicos que consomem a televisão privada. Portanto, fica aqui em jeito de provocação uma sugestão para trabalhos futuros. Essa questão da medição de audiências leva-nos para a publicidade e para o investimento. É impossível passarmos ao lado da questão do financiamento, o tal financiamento misto da RTP, para além da CAF, como falavas, a contribuição do audiovisual. Já se passou por outros modelos, com as indemnizações compensatórias, outras receitas comerciais, mas há aqui várias questões, embora, enfim, a RTP tem publicidade mesmo em menor escala, não é? Fruto da limitação aos minutos por hora, mas acaba por concorrer diretamente com os privados e monetizando a programação e, enfim, acho que fica sempre aquela ideia do Dr. Francisco Pinto Balsemão da tal ideia de concorrência desleal, não é? De haver aqui o mesmo padrão a que todos vão, enfim, mas esta mimetização, e falas isso no livro, não é? Que pode levar aqui a um empobrecimento da oferta, ao cumprimento ou não dos desígnios de serviço público, e outras questões interessantes que têm que ver, enfim, eu dou só aqui algumas pistas, elas estão no livro, mas até que ponto é que, tendo publicidade, também o poder político acaba por condicionar o tipo de programação. Está a condicionar de forma indireta, mas faz com que o próprio serviço público tenha que ir atrás para competir. Os próprios cidadãos, ao não verem esta distinção, também não estão implicados com a coisa e com a causa pública, tornando muito impopular o tema, por exemplo, da atualização da CAF. E é interessante ver, por exemplo, que a BBC trabalha muito, a BBC que não tem de todo publicidade e trabalha com receitas comerciais e quando fala em receitas comerciais, por exemplo, venda de conteúdos, etc., e com a CAF, faz um trabalho muito específico junto do cidadão de sensibilização para a ideia de causa política e da ideia de que a RTP é de todos, não é? E, portanto, mais uma vez encontramos aqui estes vários paradoxos. E começo por ti, Nelson. Como é que vês esta questão e esta espécie de conundrum que acabamos por... que o tipo de financiamento da RTP acaba por constituir? Pois, muito obrigado. Essa é uma questão, de facto, que levaria a que ficássemos aqui muito tempo, mas eu vou tentar dar uma resposta muito breve, sendo que não será exatamente uma resposta, mas há algumas ideias. E, em primeiro lugar, para dizer que concordo absolutamente que um dos paradoxos talvez mais curiosos da RTP, ou com os quais a RTP tem de viver, é com este paradoxo de, por um lado, ser exigido que seja uma alternativa e que
ofereça uma programação diferente dos privados, tanto na televisão, e obviamente quando se fala da RTP pensa-se muito na televisão, já agora permitam-me também dizer, também no caso da rádio, e a rádio até tem, na minha visão, uma obrigação de conseguir ser mais alternativo aos privados, porque exatamente não tem publicidade, e portanto o seu financiamento vem exclusivamente da contribuição audiovisual. Mas, voltando aqui à televisão, que quando se fala de RTP ocupa sempre, diria, 99% da discussão, de facto está perante este paradoxo, que é-lhe exigido que ofereça uma programação alternativa, que procure chegar a outro tipo de públicos, mas simultaneamente há uma parte das suas receitas que tem que conseguir captar junto do mercado publicitário. E portanto isso coloca a competir diretamente com os privados. Não é uma discussão que eu sinto que exista em Portugal, de a RTP poder prescindir, não vou dizer de todas as suas receitas comerciais, mas prescindir da publicidade, como acontece, por exemplo, com a BBC. Temo que não seja, talvez, um tema fácil de trazer para a discussão, uma vez que não é um tema popular, certamente, porque, como também já aqui foi referido, não existe uma propensão do público para pagar mais pela RTP. E, aliás, eu diria que se junta aqui a este paradoxo um outro, que é, enquanto há 20 anos atrás era fácil para a maioria da população portuguesa perceber o que é que a RTP oferecia, independentemente de as pessoas poderem concordar com essa oferta ou discordar com essa oferta, mas temos que reconhecer que hoje em dia nós temos cada vez mais públicos, e vou dizer aqui algo que pode ser bastante, não sei, pode ser um pouco excessivo talvez, ou interpretado como, mas eu acho que é a realidade. Nós temos um crescimento de públicos a quem a RTP hoje em dia diz muito pouco, não é? Portanto, sobretudo se nós pensarmos nas gerações mais jovens, quer dizer, todas as novas gerações, o seu consumo de mídia cada vez tem mais dificuldade em perceber qual é que é o valor da RTP no sistema mediático português. Eu acredito que esse valor existe. Atenção, portanto, não estou aqui de forma nenhuma, mas acho que a RTP não tem conseguido fazer esse trabalho de mostrar à sociedade portuguesa que efetivamente ela produz um valor acrescentado no sistema mediático português. Eu acredito que sim, que o faz, mas acho que tem que fazer um trabalho, ou tem que iniciar um trabalho de justificar aos acionistas, como foi dito, que são as pessoas que pagam a contribuição audiovisual. Porque, como eu dizia, há 20 anos todas as pessoas sabiam o que é que a RTP fazia. Podiam não gostar da programação, podiam não gostar da informação, podiam considerar que a informação era demasiado influenciada pelo poder político, podiam ter opiniões muito diversas, mas tinham uma opinião. Hoje em dia temo que a opinião seja só que não sabem sequer o que é que esta empresa traz para o sistema mediático. Eu acredito que traz, a RTP tem apostado em novos formatos, tem apostado nomeadamente em novas tecnologias. Ao apostar em novos formatos que depois alguns têm sucesso, muitas vezes depois os privados vão atrás. Portanto, eu acho que há aqui várias contribuições que a RTP claramente tem tido, mas, como eu dizia, há que fazer um esforço para explicar aos contribuintes que assim é, e eu julgo que, pensando no futuro do serviço público, eu estou a crer que esse será um elemento fundamental, porque basta nós pensarmos nos hábitos de consumo de média das novas gerações e percebermos que a realidade está aí, e que julgo que não vale a pena continuarmos a discutir o serviço público como discutíamos há 20 anos, quando já existiam operadores privados, mas ainda assim a grande presença da RTP era ser um dos 3 grandes canais de televisão em sinal aberto. Ou, aliás, ser 2 dos 4 em sinal aberto. Acho que hoje a RTP tem que mostrar que é mais do que isso, e portanto esse será certamente o grande desafio, e acho que já me estou aqui a alongar um pouquinho. Basta também falar, portanto, financiamento, audiências.
Eu iria pegar aqui em duas questões. A questão da transparência e a questão dos mimetismos. Quer dizer, as pessoas podem não estar a ver o que são os mimetismos, mas os mimetismos, no fundo, nós saímos da RTP e entramos no privado e não vemos grande alteração de programação. Vemos que há mais do mesmo, não é? Portanto, isso tem sido um dos problemas mais críticos e que não traz tanta legitimidade ao serviço público como deveria, não é? Porque as pessoas não veem grandes avanços, enfim, grande inovação também. E sobretudo veem, muitas das vezes, programas que de serviço público não têm nada, não é? Eu diria mesmo que se o serviço público fosse pago à peça, como no Serviço Nacional de Saúde, não é? Nós vamos ao hospital, somos operados e essa operação pode ser comparticipada pelo Estado mediante a sua tipologia e todo um quadro de convenções entre o público e o privado. Se fosse assim, eu suponho que o Estado já tinha uma grande dívida para com os privados, porque os privados fazem muito serviço público, têm muitos programas de qualidade, mas a questão é vista em buquê, em pacote, e se calhar era interessante ver o serviço público à peça. E, portanto, se um programa tem de facto características de serviço público, ele é pago pelo contribuinte. Se não tem, e na RTP vamos encontrar muitos casos, nas RTPs todas, não é? Então aí isso não seria pago. Era uma espécie de transferir as convenções do SNS para o audiovisual. Bom, portanto, há imensas coisas em que nós podemos pegar. A questão da proximidade, da grande proximidade entre o público e o privado é uma delas, e é bastante crítica. A outra, que eu acho muito interessante também, é a da questão da transparência. Dar-vos só um pequeno exemplo. Recentemente, já em 2023, a Ofcom, que é o regulador britânico para o audiovisual, que regula a BBC, neste caso, tem aquilo que nós chamamos um statement, enfim, que obriga a BBC, na área do digital, sobretudo em relação ao projeto BBC iPlayer, obriga a BBC a demonstrar por A mais B e dar nota pública dessa demonstração, produzida à cabeça pela própria BBC, de que um novo serviço digital desta televisão pública britânica não colide com projetos já instalados no mercado, com projetos comerciais e outros. Portanto, o ónus da prova passa para a própria BBC. Eles têm que, digamos assim, argumentar publicamente que um novo serviço digital tem, digamos assim, uma dimensão de serviço público inequívoca e, portanto, é válida, vai avançar e o contribuinte vai pagar, obviamente. Ora, se nós agora pensarmos este modelo num contexto europeu, vamos para as diretivas do audiovisual e começamos a entrar no pântano, não é? Porque as diretivas do audiovisual são todas muito bonitas, mas não têm resolvido todo este conjunto de problemas que nós temos estado a falar. Portanto, pelo outro lado, a Ofcom, no caso do Reino Unido, é muito clara. Meus caros amigos, serviço público sim, tem que ser inequívoco, tem que ser demonstrado e nessa altura vocês podem avançar. Ora, isto não existe. Não existe no contexto da União Europeia, no contexto da Comunidade Económica Europeia, enfim, voltando às primeiras diretivas do audiovisual. Portanto, eu diria que
de facto, a União Europeia e a Comissão Europeia têm sido também bastante culpados por um estado de coisas a que os serviços públicos chegaram e a este nível de mimetismo que existe entre o público e o privado. Porque, de facto, não tem uma política de regulação assertiva, como eu vos dei agora, no caso, o exemplo da Ofcom em relação à BBC. Portanto, o contribuinte paga, a transparência tem que ser total e a distintividade e a diversidade num contexto de serviço público tem que ser absolutamente inequívoca. De outra maneira, de facto, nós estamos a pagar um serviço público que está a ser também dado pelos privados numa lógica de muita proximidade. Basta ver agora, por exemplo, esse programa manhoso, que é o preço certo em euros, que existe há décadas na televisão, não é? Que tem sido procurado, tem sido, e agora foi lançado pela TVI um produto absolutamente igual, mas é o próprio apresentador do preço certo em euros, não é? Está constantemente a ser convidado pela TVI e pela SIC para ir para lá, ganhando rios de dinheiro e não sei o quê. Ora, o contribuinte que está a pagar o preço certo, em euros ou numa moeda até mais cara, se calhar, continuamente, está a assistir a coisas inenarráveis, debates sobre se o Taremi se manda para a piscina, se o Taremi foi empurrado para a piscina, o futebol. Estamos a pagar muitas vezes a propaganda de governos na própria informação. Quer dizer, andamos a brincar, não é? Isto já se passa há 50 anos, há 60, 70 anos, que é o tempo da RTP. Portanto, vamos ser mais claros, mais transparentes e dizer ao contribuinte que vai pagar a qualidade e que não vai pagar o lixo que muitas vezes anda por aí. Financiamento, comentário. Bom, o financiamento, e aqui permitam-me fazer uma viagem para dentro do livro. Na investigação que foi publicada neste livro, eu analisei 3 ciclos políticos. Um ciclo político centro-direita que começou com o governo de Arão Barroso e Pedro e Santa Lopes. Um segundo ciclo político da governação socialista, cujo primeiro-ministro foi José Sócrates, e um terceiro ciclo político também de centro-direita, cujo primeiro-ministro foi Pedro Passos Coelho. Curiosamente, quando eu comecei esta investigação, eu pensava que os modelos de financiamento e as concepções políticas do modelo de financiamento fossem distintos dos ciclos políticos. No final da investigação, concluí que, afinal de contas, na sua essência, nenhum ciclo político altera na profundidade o sistema de financiamento. E isto é uma das conclusões mais interessantes e mais paradoxais que estão plasmadas neste livro. O poder político pode ter uma narrativa, principalmente em termos eleitorais, que antecedem ciclos de alteração política, e aí nós assistimos a isso no período político antes de Durão Barroso e no período político antes de Pedro Passos Coelho ser primeiro-ministro, em que a retórica era uma retórica de reduzir a dimensão do serviço público e, obviamente, reduzir também o financiamento ao serviço público e fazer com que o serviço público não competisse diretamente com os operadores privados na captação de receita publicitária. Isto no campo da narrativa política. Infelizmente, quando estes governos de centro-direita assumem o poder executivo, portanto, quando são governo efetivo, no exercício deste poder executivo, essa retórica desaparece e o pragmatismo vem ao de cima. E o que é o pragmatismo? É muito simples. O orçamento do Estado, praticamente em nada, contribui para o financiamento do serviço público. O serviço público é financiado exclusivamente pelo cidadão através da conta de eletricidade, como eu já referi, e também de receitas comerciais. Sendo certo que essas receitas comerciais dividem-se em publicidade televisiva e outros géneros de receitas.
E, portanto, aqui há uma linha transversal aos ciclos políticos, que é não mexer na estrutura do financiamento. Porquê? Porque o Estado não quer assumir o custo do serviço público, independentemente da cor política que estiver a exercer a governação nesse momento. E isto é uma conclusão bastante forte, impressiva, que nos deve fazer pensar e refletir sobre, efetivamente, então, o que é que o sistema político, independentemente da cor política que estiver a governar, encara ou como encara o serviço público. Porque se de facto se encara o serviço público como algo essencial, então provavelmente terá que rever o próprio modelo de financiamento e provavelmente o próprio orçamento de Estado ter que passar a contribuir com algo para o financiamento do serviço público. Isso não existe até à data e não interessa ser um governo de centro-esquerda ou de centro-direita, porque a receita aplicada ao financiamento é a mesma. E isto é uma reflexão que não foi inserida no âmbito dos trabalhos desta comissão recente sobre o serviço público. Portanto, o financiamento ficou excluído dessa, e a governança ficaram excluídas dessa reflexão, e eu saiba, falta agora um momento da consulta pública sobre o contrato de concessão, e não é uma consulta formal, é uma consulta que vai ser alargada à sociedade civil, penso eu, e aí não há como escapar da discussão do modelo de governo e do modelo de financiamento. E, se me permitem, só mais 2 minutos, a questão do financiamento e a questão da programação. Se são duas faces da mesma moeda. Bom, no caso da RTP, a RTP não tem publicidade comercial no Canal 2, tem publicidade comercial reduzida à metade do tempo no Canal 1, que é o principal canal, e tendencialmente não deveria ter publicidade comercial nas ofertas temáticas. E a palavra tendencialmente é a palavra que está escrita nas leis. O que acontece é que quem tem a obrigação de fiscalizar se isto é cumprido ou não, tradicionalmente, que é a entidade reguladora para a comunicação social, não se debruça muito sobre o problema da oferta temática. Debruça sim mais sobre a questão da RTP1 e se na RTP2 existe ou não existe publicidade comercial, o que seria uma infração nítida das regras. Porquê é que eu coloco a questão aqui da oferta temática? Isto prende-se também com algo que já foi aqui referido pelo professor Nelson Ribeiro, que é as alterações de consumo dos médias. Hoje em dia nós temos uma alteração profunda do consumo dos médias. As ofertas não lineares, entenda-se, das plataformas de streaming que estão em crescendo, aceleraram no tempo da pandemia e essa aceleração continua. O que significa que não foi uma moda passageira, é sim uma mudança de paradigma de consumo. Perante isto, o serviço público, a RTP, sabe que tem que reforçar a sua presença nas plataformas digitais. E já tem um serviço que se chama RTP Play e que esse serviço está dentro do âmbito da missão de serviço público. Acontece é que esse serviço poderá ter publicidade comercial ou outras fontes adicionais. Se tiver, estará diretamente a competir com as ofertas dos operadores comerciais portugueses. E o mercado publicitário português é um mercado exíguo. Se o serviço público estiver a competir com os privados na captação de receita publicitária para poder financiar o RTP Play, estará a desequilibrar o mercado. Porquê? Porque o mercado publicitário, nos tempos que correm, não permite financiar ofertas de televisão de streaming de operadores nacionais, sujeitas à subscrição, e simultaneamente permitir que uma RTP vá ao mercado de publicidade para financiar essa mesma operação. O que significa que, do ponto de vista regulatório e de definição de políticas públicas, não há como deixar de interessar este tema. E, portanto, o futuro contrato de concessão de serviço público terá que ser claro e objetivo na questão do financiamento, não só para a oferta clássica de televisão, portanto, a RTP, a jornalista do Canal 1, mas também o Canal 2 e a oferta temática, a cabeça a RTP3, portanto, que é o canal informativo, mas, diria eu, olhando para o futuro, também ter um especial dever de cuidado com a RTP Play e delimitar o que vai ser o âmbito dessa missão e também um modo de financiamento desses serviços. Porque senão aí regressaremos a algo que já foi um clássico em Portugal, que é sucessivo processos em tribunal com queixas junto da Comissão Europeia por alegada distorção de competência. Portanto, seria um
regresso ao passado que em nada contribui para o equilíbrio do ecossistema. Já estamos a aproximar-nos do fim, mas deixo aqui como penúltima, espero ainda ter tempo para uma última pergunta que é muito rápida e que passará por todos, mas ia buscar o final do pós-fácio escrito pelo professor Rogério Santos e o princípio do prefácio que foi escrito pelo professor Francisco Pecádima. E o professor Rogério Santos deixa o questionamento sobre a existência ou não de uma ideia universal de legitimidade do serviço público e o professor Pecádima fala em legitimidade e legitimação do serviço público média na sua natural evolução ao longo dos tempos e da ciência, logo do caráter mutável de uma ideia de legitimidade. Nuno, o professor Rogério diz que o livro, e cito, responde bem a essa dúvida quase existencial. Portanto, em novo tempo de incerteza, um comentário sobre a legitimidade e a questão da legitimidade. Ao lermos o livro, não é? Fica já aqui um convite para a assistência a ler o livro, ao lermos o livro percebemos que a legitimidade do serviço público, ou seja, a forma como o poder político consagra e declara a necessidade de existência do serviço público, nunca foi em Portugal um discurso inovador. Foi sempre sim um discurso ancorado no que é a boa tradição europeia, quer por parte de textos da União Europeia, quer textos por parte do Conselho da Europa. Portanto, eu diria que a narrativa política portuguesa é uma narrativa sempre fortemente ancorada no que é a narrativa europeia institucional. E, portanto, por aí não tem havido uma novidade. E a legitimidade do serviço público em Portugal é uma legitimidade que se encontra em qualquer documento e em qualquer posicionamento institucional no espaço da Europa ou da União Europeia em particular. O que é que falta? E esta também é uma conclusão que se extrai da leitura do livro. O que é que falta? Falta um olhar específico sobre a legitimidade do serviço público médio em Portugal, entenda-se RTP, a ser RTP o veículo da prestação do serviço, penso que sim, mas também é algo que pode ser questionado, e portanto essa nova legitimidade tem que estar afinada, que tem que estar equilibrada, tem que estar adequada à mudança dos hábitos de consumo, como eu já aqui referi. Portanto, é inevitável revisitar a legitimidade do serviço público em Portugal. E acho que este futuro momento de consulta pública do contrato de concessão é o momento ideal para isso mesmo. E permitam-me regressar à minha intervenção inicial, que se prende com a necessidade de haver uma maior proximidade e prestação de contas junto do cidadão. Penso que esse seja o ponto crucial, porque a legitimidade da RTP, enquanto prestador de serviço público, assenta sobretudo na legitimidade perante o seu público, ou os seus públicos. E falta descobrir e identificar quais são as métricas qualitativas para podermos aferir essa legitimidade. Portanto, há todo um trabalho a fazer, diria eu, no futuro próximo. E para fechar, professor Francisco Pecádima, uma palavra para definir o serviço público de média que temos e uma palavra para definir o serviço público de média que deveríamos ter. Uma palavra. Então, esta questão, eu concordo também com aquilo que o professor Nuno Conde disse, mas esta questão faz-nos regressar sempre à questão da distintividade, da diferenciação entre o público e o privado, não é? Portanto, tem que haver uma marca distintiva forte para nós aceitarmos um serviço público, senão não vale a pena. Tem que haver uma marca de complementaridade. Ele tem que ser complementar naquilo que o privado não produz, não emite. E isso tem que ser serviço público também. Agora, estamos numa transição para o digital, estamos numa transição para os sistemas de iPlayer e é aí que o serviço público vai encontrar os jovens, não é com a RTP1 que vai encontrar os jovens. Enfim, infelizmente, já me encontra a mim, enfim, sou da era do preto e branco. Mas, portanto, complementaridade, distintividade e Public Interest Test. Testes de interesse público. Portanto, o serviço público para emitir, para produzir, para apresentar trabalho, tem que ser monitorizado através de testes de interesse público e tem que ser ele próprio a
justificar porque é que um determinado programa, ou um determinado produto, ou uma determinada plataforma digital tem um interesse público claro. É isto que os ingleses estão a fazer, mas é isto que a União Europeia não faz com os seus serviços públicos. Portanto, vamos todos olhar mais para a Ofcom e menos para a Comissão Europeia, porque aí aprendemos umas coisas. Eu lamento falar assim forte e feio, mas enfim, já não tenho muita paciência para os grandes discursos sobre o serviço público. Muito obrigado. Nelson, uma palavra do presente real e do presente ideal. Muito brevemente, apenas dizer que concordo com o que aqui foi dito e dizer o seguinte: julgo que mesmo no espaço europeu a legitimidade do serviço público vai ter que ser repensada, porque obviamente os acionistas, ou seja, as pessoas que pagam o serviço público, não têm dúvidas que vão começar a exigir, não é? Aliás, em Inglaterra também o debate tem sido imenso sobre quanto é que o Estado e os contribuintes estão disponíveis para pagar pela BBC. E portanto, neste novo ecossistema mediático que nós temos, se a RTP não for capaz de dizer nós valemos isto porque fazemos algo que mais ninguém faz, e portanto estamos a cumprir uma missão que, se nós desaparecermos, estes conteúdos deixam de existir. Portanto, eu acho que é claramente essa diferenciação que vai legitimar a continuação de uma empresa como a RTP. Porque aquela legitimação institucional que vem do século XX, da primeira metade do século XX, de facto, que muitas vezes ainda estamos um bocadinho agarradas a ela na discussão pública sobre isto, mas é assim, acho que é uma discussão que fica só junto de um conjunto muito limitado de pessoas, e o cidadão real que está a pagar pela RTP, essa ideia já me diz muito pouco. Portanto, em síntese, diversificação e uma nova era de legitimação exatamente por essa diversificação. Muito obrigado. E Nuno, já de pé, porque já acabou, e convido-te a fechar a sessão com uma nota sobre o livro. Bom, muito obrigado uma vez mais por estarem aqui presentes. O livro não é um produto acabado. O livro é um convite para a reflexão de todos nós sobre o que deve ser o serviço público em Portugal, mas tendo memória. A memória é muito importante. Quando pensamos no futuro do serviço público, não podemos esquecer que o serviço público existe, é uma instituição com muitos anos e que tem um propósito. Esse propósito não está posto em causa, tem é que ser revisitado. E o livro é um convite para essa revisitação, tendo em consideração o que já existiu, o que já foi pensado e decidido sobre o mesmo. Fica aqui mesmo, uma vez mais, o convite para a leitura e reflexão. Muito obrigado a todos. Então, muito obrigada por este debate tão interessante e atual também. Eu convidava também todos os presentes à sessão de autógrafos, que se vai agora seguir no nosso pavilhão, que é o D36, já aqui nesta correnteza de pavilhões. Muito obrigada, boa tarde.